de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia. Saindo do arsenal de guerra, onde era subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo às vezes e sempre o pão da padaria francesa. Não gastava nesses passos nem mesmo 1 hora, de forma que às 13h40, por aí assim, tomava o bonde, sem erro de 1 minuto, e a pisar a soleira da porta de sua casa, numa rua afastada de São Januário, bem exatamente às 4h15, como se fosse a aparição de um astro, um eclipse, enfim, um fenômeno matematicamente determinado, previsto e predito. A vizinhança já lhe conhecia os hábitos, e tanto que na casa do capitão Cláudio, onde era costume jantar-se aí pelas 4h30, logo que o viam passar, a dona gritava à criada: Alice, olha que são horas, o Major Quaresma já passou. E era assim todos os dias, há quase 30 anos. Vivendo em casa própria e tendo outros rendimentos além do seu ordenado, o Major Quaresma podia levar um trem de vida superior aos seus recursos burocráticos, gozando, por parte da vizinhança, da consideração e respeito de homem abastado. Não recebia ninguém. Vivia num isolamento monacal, embora fosse cortês com os vizinhos, que o julgavam esquisito e misantropo. Se não tinha amigos na redondeza, não tinha inimigos. E a única desafeição que merecera fora do doutor Segadas, um clínico afamado no lugar, que não podia admitir que Quaresma tivesse livros. Se não era formado, para quê? Pedantismo. O subsecretário não mostrava os livros a ninguém. Mas acontecia que, quando abriam as janelas da sala de sua livraria, da rua poder-se-iam ver as estantes pejadas de cima a baixo. Eram seus hábitos. Ultimamente, porém, mudaram um pouco. Isso provocava comentários no bairro. Além do compadre e das filhas, as únicas pessoas que o visitavam até então, nos últimos dias era visto entrar em sua casa 3 vezes por semana e em dias certos, um senhor baixo, magro, pálido, com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. Logo pela primeira vez, o caso intrigou a vizinhança. Um violão em casa, tão respeitável? Que seria? E na mesma tarde, uma das mais lindas vizinhas do Major convidou uma amiga. E ambas levaram um tempo perdido, de cá para lá, o palmilhar do passeio, esticando a cabeça, quando passavam diante da janela aberta do esquisito subsecretário. Não foi inútil a espionagem. Sentado no sofá, tendo ao lado tal sujeito, empunhando o pinho na posição de tocar, o major atentamente ouvia: Olha, major, assim. E as cordas vibravam vagarosamente a nota ferida. Em seguida, o mestre aduzia: E ré, aprendeu?